Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Incrível Graça de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada para a aquisição do livro. Entre em contato com a editora Vem. Leitura 32. Livre-se da condenação. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que o Teu Espírito Santo a convença do seu grande amor e plano de redenção para a vida dela. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Justiça própria. Justiça própria é injustiça, e esse mal é inerente a quase todos os cristãos. É impressionante a quantidade de irmãos que padecem desse terrível mal. Quando vejo irmãos se degladiando nas redes sociais ou pessoalmente ofendendo-se, trocando-se de igreja como se troca de roupa, isso tudo são sintomas do terrível mal da justiça própria. A justiça própria o impede de ver seus próprios erros, de ver onde você tem errado. A justiça própria faz com que todos sejam errados e você sempre o certo. Pessoas cheias de justiça própria acham que mereciam mais, que têm mais méritos que as outras, que foram mais humilhadas que as outras, que não deveriam passar por aquilo. Normalmente, converso com pastores feridos com suas congregações e a frase que mais ouço é: eu não preciso passar por isso. Falam isso em tom de sou melhor que isso tudo. A justiça própria anula todo o agir da graça de Deus, pois a graça começa com o que Paulo falou. Não que sejamos capazes de alguma coisa por nós mesmos, mas nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, verso 5. Quando você é tocado pela graça, logo vive uma cultura do favor imerecido, então dá favor imerecido. Você age com favor imerecido aos que o ofendem, aos que o ferem. Como você age quando faz algo para alguém por muitas vezes e quando precisa da pessoa, ela não lhe dá a mão? Isso fere? Provavelmente muitos estão respondendo que sim. Sei que deve ser doído não ser notado, não ser reconhecido, ser desonrado. Tudo isso fere, mas muito mais a nosso ego. E ego é justiça própria. Pessoas que buscam sua própria justiça normalmente são as pessoas complicadas. E pessoas complicadas têm prazo de validade. A amizade delas tem prazo de validade, os relacionamentos, a igreja e, em muitos casos, o emprego. Elas se cansam das pessoas, dos amigos, dos relacionamentos da igreja, então, de uma maneira inconsciente, começam a ver mais defeitos do que é. Todos são errados, nunca elas. Seu prazo de validade varia entre 2 a 3 anos. Elas não conseguem criar raiz em nenhum lugar, ter amigos por anos, estar no mesmo lugar por anos. Sabe o que é isso? Insegurança, justiça própria. E a justiça própria é um dos piores efeitos da lei. É um dos maiores sintomas de que alguém está vivendo um estilo de vida meritório e não um estilo de vida debaixo do favor imerecido. Ora, pense comigo. Se você percebe que foi salvo pela graça, que é a justiça de Deus em Cristo, que é indigno, mas amado, que mesmo morto foi escolhido, que Deus o ama por causa do amor dele, não porque você o ama, se você percebe tudo isso, do que tem de se gloriar ainda? Qual o motivo que você tem de sair magoado de uma igreja? Pense sobre isso. A justiça própria o cega, e logo não é justiça, é injustiça. Todas as vezes que buscar a sua justiça, você se achará no direito de buscar direitos, de falar mal de alguém, de revidar, de retalhar, de perseguir, de sair ferido com alguém. Mas se você vive a graça de Deus, dará a graça. Fará algo para as pessoas sem esperar nada em troca e não se ofende se não lhe devolverem o favor. Se alguém o feriu, você olha com os olhos da graça e pondera: esse amado irmão não está bem. Porém, o maior problema da justiça própria é o fim dela, a condenação. Todo o fim da justiça própria é a condenação. Quase todas as pessoas começam com justiça própria e terminam em condenação. Veja Judas, começou cheio de justiça e terminou em uma terrível condenação que não teve volta. Aproximou-se de Jesus por vingança. Sua família sofreu muito nas mãos dos romanos, perdeu tudo com a ocupação romana nas terras judaicas, e quando ouviu falar de Jesus, imaginou que ele seria um libertador como Moisés e pensou: o Messias irá fazer como Moisés fez, destruir nossos inimigos.
Judas esperava um reino, tomado à força da espada. Mas quando Jesus começou a dizer, meu reino não é deste mundo, convém que eu sofra, serei escarnecido, Judas não viu força nele, viu fraqueza. Queria justiça terrena, humana, própria, e Jesus não deu. Por causa da justiça própria, ele traiu Jesus e depois a condenação o matou. E assim mesmo, começa achando que merecia mais, que não merecia passar pelo que passou, depois trai, fala mal, ataca como uma fera e se isola por causa da condenação. Quer um efeito da lei mais terrível que esse? Mas tem uma boa notícia, a graça cura tudo isso. Veja o exemplo de Pedro e de Paulo. Pedro traiu, praguejou, ambos tiveram o senso de justiça própria. Pedro dizia, aonde fores eu irei, não te abandonarei. Ele mesmo cortou a orelha do soldado romano, sempre quis fazer justiça, sempre dizia que jamais trairia o Senhor Jesus. Quebra o ego de Pedro ao permitir que ele o traía. Aprendemos com a graça que, aos olhos de Deus, ninguém é bom ou perfeito. Somos o que somos pela graça de Deus. Então, depois da justiça própria, ele trai o mestre, e depois de trair, enche-se de condenação e procura o isolamento. Paulo fez a mesma coisa. Tudo o que fez de ruim foi bem intencionado, foi por zelo, mas também por justiça própria. Mas Deus sempre derruba os justiceiros do cavalo. Deus não gosta do fato de pessoas se encherem de justiça própria e agirem como pensam que é certo agir. Paulo caiu do cavalo, mas Jesus foi atrás dele. Porém, lá na frente, a culpa e a condenação estavam destruindo-o. Então ele ouve do próprio Senhor, a minha graça te basta. Não vemos em nenhum momento nas cartas Paulo usando da culpa, da condenação, do medo. Ele mesmo disse, quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Sabe, o que eu fico mais maravilhado? É como a graça lida com os que sofrem condenação, que iniciaram injustiça própria, cometeram deslizes e agora estão vivendo um nível terrível de condenação. Veja o que Paulo fala em Gálatas 6, capítulo 1. Irmão, se algum irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, comportai-vos com o espírito de mansidão, preocupando-se convosco mesmo para que também não sejais tentados. Vê, nós, os que estamos na graça, somos a resposta e a cura para os que estão em condenação, por causa da justiça própria. Paulo diz para lidarmos com as fraquezas dos irmãos com misericórdia, com graça, para não incorrermos no mesmo pecado, para não sermos tentados a praticar justiça também. A maneira correta de lidar com as falhas e pecados dos irmãos é corrigir com amor e mansidão, olhando-o como igual, nunca pior que você porque pecou, mas igual, porque agindo assim você não corre o risco de ser tentado e se achar melhor que ele, superior a ele, pelo fato de não ter cometido o mesmo pecado. Agora veja no verso de número 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo aqui? É claro que a lei do amor, a lei de amar o próximo como a si mesmo. A graça que damos aos irmãos é a maior cura para a condenação. Fico muito triste quando ouço frases de cristãos morais que pensam que porque nunca adulteraram, nunca roubaram, nunca cometeram um pecado moral terrível, isso lhes dá motivo para serem superiores aos que, infelizmente, já cometeram tais pecados. Quero lembrar que Jesus gosta de lidar com pessoas que se acham terrivelmente pecadoras. Mesmo você se orgulhando da sua moral, que honestamente acho que isso pode ser feito com humildade, ainda não é menos pecador que ninguém. Penso que você deve agradecer a Deus com muita humildade, porque Ele lhe permitiu com força do seu amor, pela sua infinita graça, permanecer em pé. Se temos nos mantido em pé, não deve ser motivo para nos orgulharmos, e sim para nos humilharmos mais ainda. Sempre quando ouço sobre quedas de amados em Cristo, logo me humilho diante da graça e digo, Senhor, tenha misericórdia de mim que sou um miserável pecador, que não sou melhor que ninguém. Paulo diz que ao fazermos isso, não seremos tentados a cair no grande mal da justiça própria. Uma grande característica de quem vive na graça está em como ele lida com o pecado dos irmãos, daqueles que caíram. Como eu já disse, já fui muito rude, muito duro, mas hoje tento amar, tento atrair com cordas de amor e bondade. Tento mostrar como a pessoa é amada, tento recuperar pela infinita graça do Senhor os que caíram. Devemos sentir a dor, ter em nós o sentimento que houve em Jesus. Veja em 2 Coríntios capítulo 12, versos 21, como Paulo lidava com aqueles que não queriam se arrepender.
Que quando eu for ter convosco, o Senhor me humilhe e me faça chorar por aqueles que não se arrependem. Ó meu Jesus, como precisamos aprender com a graça do Senhor. Como precisamos aprender com o nosso amado Senhor sobre sua graça. Devemos chorar até mesmo por aqueles que estão resistentes, por aqueles que cospem em nossa face quando falamos com amor acerca de nosso arrependimento. Amado leitor, isso não é fácil, mas é possível. Paulo diz que o Senhor nos humilha. Para que isso seja possível, devemos ter isso como padrão em nossa vida cristã. Uau! Glória a Deus! Que reconheçamos em todo o tempo que somos pecadores, mas que a graça abundante do Pai nos perdoa e nos concede acesso ao seu amor, ao seu perdão, à sua redenção e à sua justificação. Que nos desvencilhemos de toda a justiça própria e que sejamos então livres da culpa, do pecado, e que sejamos então restaurados pelo poder do seu amor. Um grande beijo e até a nossa próxima leitura.